Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a 18ª aula desse curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem. O tema dessa aula é a defesa do consumidor e juízo, então já se inscreve aqui no canal da Cedro Jurídico, já segue a gente lá no Instagram e também já recomenda esse conteúdo para algum amigo que vai ser auxiliado por essa aula e por todas as outras que a gente está tratando. E pessoal, essa talvez seja uma das aulas mais importantes do curso porque é um tema altamente prático e que também cai, além da primeira fase, vai cair possivelmente na sua segunda fase, direito civil ou constitucional em especial. Então, nessa aula, a gente vai tratar das disposições gerais sobre a proteção processual, a proteção em juízo do consumidor, que é um tema que está, portanto, nos artigos 81 a 90 do CDC, além de alguns outros artigos esparsos em outras legislações. E quando a gente fala da defesa do consumidor em juízo, a gente tem que entender que não bastaria para o Código de Defesa do Consumidor prever direitos subjetivos, como regras contratuais e regimes de responsabilidade civil, se não fosse possível para o consumidor ter um amplo acesso à justiça e gozar de uma igualdade processual frente ao seu adversário, frente ao fornecedor. E justamente por isso, o Código ele traz um título próprio, que é esse título da defesa do consumidor em juízo, que ele vai prever tanto ações individuais quanto ações coletivas. E uma ação individual é aquela que é até mais fácil você conseguir visualizar, é aquela que é proposta pelo próprio consumidor em juízo, defendendo o seu próprio direito, ainda que exista um litisconsórcio. Isso é importante a gente falar, porque a ação coletiva ela não é marcada pela existência de inúmeras pessoas no polo ativo da ação. Ela não é definida, portanto, por um litisconsórcio ativo. Um ou mais consumidores podem entrar com uma ação em litisconsórcio na mesma ação, sem que isso seja uma ação coletiva. A ação coletiva, portanto, ela é uma ação que ela é definida por uma matéria específica que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que é uma matéria de natureza difusa, natureza coletiva, e isso é o que caracteriza uma tutela coletiva, uma ação coletiva. A tutela coletiva a gente vai ver, ela tem inclusive alguns legitimados específicos que são aqueles que poderão ingressar com essa ação coletiva, que dispõe de algumas regras especiais que serão objeto dessa e das próximas aulas. A verdade é que em 1985 a gente teve a Lei da Ação Civil Pública, que foi o primeiro grande marco no nosso direito, que trouxe uma questão coletiva para o processo civil, trouxe uma tutela coletiva para o nosso processo civil. E aí o Código de Defesa do Consumidor, de 90, 5 anos depois, assim como a Lei do Mandado de Segurança, a Lei do Mandado de Injunção, que é bem mais recente, a Lei de Ação Popular, todas elas formam um sistema processual coletivo, um microsistema processual coletivo. Aqui vai até um pequeno parênteses. A ação popular ela não foi pensada originalmente como uma ação de natureza coletiva, mas com a vinda da lei da ACP, da Ação Civil Pública, e especialmente do Código de Defesa do Consumidor, ela se uniu a essas duas mais recentes, porque a Lei de Ação Popular é de 65, 1965, e aí se passou a criar esse microsistema processual de natureza coletiva. E eu falei para vocês que o processo coletivo ele é marcado pela matéria, pelos direitos que são tutelados e não pelas pessoas, pela quantidade de pessoas que existe no litisconsórcio ativo da ação. E aí o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 81, que talvez seja uma classificação que vocês já tiveram contato no passado, classifica direitos de acordo com a matéria, de acordo com a natureza deles. E esses são os direitos, os do artigo 81, que são protegidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. O próprio Código, então, traz uma classificação, o que naturalmente e usualmente é feito pela doutrina e nem sempre pela legislação. Mas vamos lá. São 3 incisos e que trazem 3 conceitos diferentes. O primeiro deles vai trazer, o inciso primeiro, o conceito de direito difuso em sentido estrito. E direito difuso é um direito transindividual, indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato. E nos direitos difusos, a gente tem pessoas indeterminadas como seus titulares e, além de indeterminadas, elas são pessoas indetermináveis. Significa que não é possível se determinar, se apontar quem são os titulares desses direitos difusos. E dentro da noção de direitos coletivos,
é o conceito mais abrangente, mais amplo que tem. O inciso 2 traz o conceito de direitos coletivos. Ele é um pouco mais apertado, um pouco mais restrito, por assim dizer. E coletivos são os direitos também transindividuais, e transindividual é um direito que pertence a mais de uma pessoa. Então, os coletivos, eles são transindividuais, também indivisíveis, só que os titulares dos direitos coletivos são um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte contrária por meio de uma relação jurídica base. Nos direitos coletivos, nós temos pessoas indeterminadas como os seus titulares, mas são pessoas que são determináveis, porque são pessoas que estão sempre marcadas, ligadas por uma relação jurídica que está vinculada, por sua vez, a um grupo, uma categoria ou uma classe profissional, uma classe econômica, uma categoria também de alguma espécie, ou a um grupo, que é um conceito bem mais aberto, né? E, enfim, no inciso 3, a gente tem os direitos individuais homogêneos. E é até estranho a gente falar que é direito coletivo um direito individual homogêneo, mas é isso mesmo. E direito individual homogêneo, ele é, na verdade, um direito que, segundo o Código, decorre de uma origem comum. Ele é, na verdade, um direito puramente individual, que pertence a pessoas absolutamente também indeterminadas, mas que sejam determináveis, que seja possível apontar quem são os titulares desses direitos individuais homogêneos. E aqui a questão é que esses direitos, por serem individuais, eles foram coletivizados para que seja possível uma tutela coletiva, uma proteção coletiva por meio da ação coletiva. O que, se não fosse essa previsão, se não fosse essa construção do próprio Código de Defesa do Consumidor, faria com que apenas aqueles que fossem efetivamente prejudicados por uma situação entrassem com uma ação. Quando a gente fala aqui um direito individual de pessoas que podem ser individualizadas, também é um direito coletivo, ele é também tratado como uma massa, isso significa que legitimados coletivos, que a gente vai explicar logo adiante, podem entrar com uma ação judicial para permitir a proteção desses direitos. A doutrina, inclusive, fala que esses direitos individuais homogêneos, eles são acidentalmente coletivos, porque eles não são naturalmente coletivos como os direitos difusos e coletivos em sentido estrito, que são os direitos transindividuais. O artigo 83, complementando toda essa noção, ele vai dizer que na defesa dos direitos do consumidor são cabíveis todas as espécies de ações judiciais que permitam a sua adequada e efetiva tutela jurisdicional. Isso, quando o Código fala que são cabíveis todas as espécies de ações judiciais para a defesa coletiva do consumidor, isso significa que são realmente todas as espécies de ações, o que permite a doutrina dar, por exemplo, uma ação monitória coletiva ou uma ação possessória coletiva, e aí a gente fala do polo ativo, nesse caso, quando a gente fala da ação possessória, porque a ação possessória passiva coletiva é uma situação que foi trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 e é um pouco diferente e não foge bastante do objeto aqui, do escopo da nossa aula. No artigo 82, então, a gente tem os legitimados coletivos, os legitimados para a ação coletiva que vão defender esses direitos que estão previstos no artigo 81. E eles são alguns. E a verdade é que esse artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser analisado em conjunto com o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Agora há pouco a gente falou que o microsistema processual coletivo, ele é justamente isso, ele é um microsistema. Então ele é um conjunto de leis que trazem algumas regras processuais que são especiais para a defesa coletiva de direitos. Aqui, que a gente está tratando o objeto dessa aula, para a defesa coletiva dos direitos do consumidor. Então, o primeiro legitimado coletivo para a defesa coletiva difusa desses direitos do consumidor é o Ministério Público. E o Código de Defesa do Consumidor, ele faz questão de ressaltar que a atuação do Ministério Público, ele, na defesa dos direitos do consumidor, vai contar também não só com os instrumentos judiciais, com os instrumentos de se ingressar com uma ação, mas também com as ferramentas extrajudiciais, como o inquérito civil ou o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que são previstos lá na Lei da Ação Civil Pública e que também são aplicáveis a essa situação. O parágrafo 1º do artigo
5º da Lei de Ação Civil Pública, inclusive nessa sequência, nessa esteira do que a gente está explicando, que complementa o CDC nesse aspecto, ele vai dizer que se o Ministério Público ele não for parte da ação, ele vai obrigatoriamente atuar como fiscal da lei, como fiscal da ordem jurídica, na expressão que o Código de Processo Civil de 2015 utiliza. E aqui também tem uma outra questão interessante, porque é a seguinte: a Constituição Federal ela traz quais são as atribuições, quais são as competências do Ministério Público na defesa da ordem jurídica e da ordem democrática. E lá está escrito expressamente na Constituição que o Ministério Público é responsável pelos interesses individuais que sejam indisponíveis, que sejam aqueles direitos sobre os quais a pessoa não pode dispor. Mas a jurisprudência traz uma interpretação mais adequada à sistemática processual coletiva e mais adequada à própria finalidade institucional do Ministério Público, e vai dizer que o Ministério Público ele pode proteger também direitos individuais disponíveis, ou seja, aqueles sobre os quais o seu titular pode dispor, pode abrir mão, negociar, transigir, desde que esse interesse individual disponível seja um interesse desde que esse direito possua um interesse social. E o exemplo que a doutrina traz, que inclusive agora é simulado pelo STJ, é o direito de proteção e de qualidade, na verdade, do serviço público ou dos mutuários do sistema público de habitação, daqueles que tomam empréstimo para conseguir uma habitação por meio de sistemas públicos de financiamento. O segundo legitimado para essa ação coletiva, entendida essa questão da legitimidade do Ministério Público, são os entes políticos, ou seja, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Eles são também legitimados coletivos e também podem entrar com uma ação coletiva na defesa dos direitos do consumidor. O inciso 3 vai dizer que não só os entes políticos, mas também as entidades e os órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, que sejam voltadas para a defesa do consumidor. Aqui nesse inciso 3, a gente começa a perceber que o Código de Defesa do Consumidor, esse microsistema processual coletivo, ele vai exigir do legitimado coletivo, daquele que vai entrar com a ação, que ele possua a representação adequada, que ele possua uma pertinência temática com aquilo que ele está discutindo na ação coletiva. Então, esse inciso 3 ele expressamente diz: entidade e órgãos da administração pública, direta e indireta, podem entrar com uma ação desde que tenham dentre as suas finalidades a defesa do consumidor. No inciso seguinte, o legitimado seguinte, são as associações. As associações elas devem ser legalmente constituídas há pelo menos um ano e elas devem ter por finalidade a defesa dos direitos do consumidor, sendo que aqui a própria lei fala que é dispensada uma autorização em assembleia para a propositura dessa ação. Eu disse que a associação, que é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem uma finalidade aqui de defesa do consumidor, ela deve existir, ela deve estar juridicamente constituída há pelo menos um ano. Significa que o seu estatuto social, que o seu ato constitutivo deve estar registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas há pelo menos um ano. Só que o próprio Código ele vai dispensar esse requisito da pré-constituição de um ano, desde que a associação ela tenha, portanto, uma finalidade de defesa do consumidor e exista um manifesto interesse social que justifique, que autorize a associação a entrar com essa ação, ainda que ela exista, ainda que ela tenha menos de um ano de constituição, sendo que esse manifesto interesse social ele é caracterizado, ele existe pela dimensão ou característica do dano jurídico que está sendo criado ou pela relevância do bem jurídico que está sendo protegido. São todos conceitos abertos e que também vão ter que ser preenchidos caso a caso. Essa noção de dimensão, grande dimensão ou característica relevante do dano, ou a relevância do bem jurídico protegido, que autorizam essa dispensa de um ano, são circunstâncias que o juiz, num caso concreto, vai ter que analisar e concluir pela possibilidade ou não. O outro legitimado, e esse é muito importante que a gente destaque, porque ele não está expressamente no artigo 82 do CDC. E aqui fica muito claro como o microsistema processual coletivo e em defesa do consumidor, como eu disse que é o objeto dessa aula,
ele não existe apenas com base no CDC, mas também na Lei de Ação Civil Pública e nas demais normas que tratam desse microsistema da defesa coletiva do consumidor. Isso porque a legitimação da Defensoria Pública, a legitimidade da Defensoria Pública, que é o nosso próximo legitimado coletivo, ela está prevista lá no artigo 5º, inciso 2 da Lei de Ação Civil Pública. E vocês devem imaginar, devem saber que a Defensoria Pública ela atua em favor dos necessitados, dos hipossuficientes. É uma instituição criada em 88, cuja finalidade é justamente proteger aqueles que não têm disposição, no mais das vezes financeira, para ter o acesso à justiça, para ter a proteção processual do judiciário de seus direitos. E a grande questão aqui é que o STJ ele ampliou um pouco essa noção de que a defensoria atua apenas em relação aos que são economicamente hipossuficientes, aqueles que não têm disposição financeira para conseguir patrocinar o seu próprio acesso à justiça. Porque o STJ e o CPC também nesse ponto, o CPC de 2015, falam que a Defensoria Pública também vai poder atuar quando existir uma hipossuficiência econômica, mas também quando a hipossuficiência ela for técnica ou organizacional, que são conceitos de hipossuficiência ligados a uma questão social, uma hipossuficiência social. Então esse é um exemplo que consta, inclusive, do Código de Processo Civil de forma expressa e que exemplifica isso. Aquele que é citado, ou melhor, aquele que não é citado numa ação deve ter, numa ação de processo civil, ele deve ter nomeado um curador especial para que a ação seja validamente constituída e aí prossiga. E quem exerce essa função de curadoria especial, de acordo com o Código de Processo Civil, é a Defensoria Pública. E aqui fica muito claro que, independentemente da condição financeira dessa pessoa que não foi citada, a Defensoria Pública vai estar atuando e vai estar atuando como em favor daquele que é necessitado, mas ele é necessitado por uma questão técnica processual ou por uma questão organizacional. Então, entendidos quem são os legitimados, a gente tem que entender que a doutrina fala que essa legitimidade do processo coletivo ela é uma legitimidade que possui 3 características. Então, portanto, essa legitimidade ela é autônoma porque ela não vai depender da participação de nenhum titular do direito material. Então, por exemplo, o Ministério Público não precisa pedir uma autorização dos consumidores para entrar com uma ação coletiva defendendo os próprios consumidores, por isso é uma legitimidade autônoma. Ela também é uma legitimidade concorrente, porque existe mais de um legitimado no ordenamento jurídico, e é uma legitimidade disjuntiva, o que significa que um dos legitimados não depende de autorização do outro para ingressar com uma ação. Uma associação, então, de defesa do consumidor, ela não vai precisar autorização do Ministério Público caso ela queira entrar com uma ação civil pública. Um último comentário também da jurisprudência em relação à legitimidade, que é muito importante, é o seguinte: a gente falou agora há pouco que o Código ele traz um indício, especialmente no inciso 3, de que a ação coletiva, o autor da ação coletiva, ele tem que guardar uma representação adequada, uma pertinência temática com o objeto daquela ação coletiva. Significa que alguns legitimados coletivos não poderão entrar com uma ação se aquela ação não tiver ligação direta com a atuação desse órgão público, desse legitimado, dessa entidade que entra com a ação. Eu acho que com a defensoria isso fica muito mais fácil, mais palpável de visualizar, porque se a ação coletiva não disser respeito a um legitimado, a alguém que seja economicamente hipossuficiente ou detenha uma hipossuficiência técnica ou organizacional, não vai existir uma legitimidade para a Defensoria Pública. E aí, eventualmente, essa legitimidade vai ser delegada, vai ser de algum dos outros legitimados coletivos. E é justamente isso que o STJ fala, permitindo em alguns dos seus julgados que, inclusive, haja um controle do próprio juiz, um controle judicial sobre essa representação adequada, analisando se esse legitimado da ação coletiva ele possui pertinência temática, se a sua atuação está ligada com o objeto da ação. O artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor, ele está fora então desse artigo 81 até o 90, embora ele esteja fora, ele também integra essa questão do microsistema processual coletivo. Ele vai trazer um direito que na verdade está ligado ao processo penal. Talvez seja o único desses direitos da aula de hoje que esteja ligado ao processo penal e não ao processo civil. E a verdade é
que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê infrações penais, e esse é um tema que a gente vai voltar mais adiante. A gente pulou esses artigos do CDC para trazer essa explicação da defesa do consumidor em juízo, porque é mais importante para você, mas como eu vinha dizendo, o CDC ele prevê infrações penais. E a maioria dessas infrações, elas são infrações de menor potencial ofensivo, são crimes de menor potencial ofensivo, que aqui no caso são aqueles crimes cuja pena máxima não é superior a 2 anos, cumulativamente ou não, de modo cumulado ou não, com a multa. Essas competências de menor potencial ofensivo são infrações do GCRIM. O que o código fala, na verdade, nesse artigo 80, é que nesses crimes que estejam previstos no CDC ou que digam respeito às relações de consumo e estejam previstas em outras normas, em outras leis, serão possíveis alguns assistentes de acusação do MP que não são a vítima. Lá no processo penal a gente aprende que o assistente de acusação ele é a vítima ou o cônjuge, o ascendente, o irmão ou o descendente, e cônjuge ou companheiro. E aqui, na verdade, no artigo 80, é uma das hipóteses de assistente de acusação do processo penal que não é uma dessas pessoas. Por quê? O artigo 80 vai falar que as entidades e os órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, que sejam destinados à defesa dos direitos do consumidor, poderão ser assistentes de acusação do Ministério Público nesses crimes das relações de consumo, assim como as associações que sejam constituídas há pelo menos 1 ano, que tenham por objeto a defesa dos interesses e direitos do consumidor, dispensada também a autorização em assembleia para essa função, para o exercício dessa função de assistente de acusação. E aqui para as associações vale aquela mesma observação que a gente fez quanto à possibilidade de dispensa do prazo de 1 ano de pré-constituição, desde que exista um manifesto interesse social pela dimensão característica do dano ou pela relevância do bem jurídico que é protegido. No artigo 84, talvez seja o artigo que traga mais regras processuais em si e que deve ser analisado em análise com o CPC, a gente tem a questão da proteção jurídica da tutela específica. Esse é um artigo que cai muito em prova prática, cai muito em questões com probleminhas e também é muito exigido na vida prática quando você vai tratar de uma ação de direito do consumidor. E esse artigo ele fala lá no caput, logo no seu início, que nas ações de obrigação de fazer ou de não fazer e também nas ações de obrigação de dar, o juiz ele tem que buscar a tutela específica que o consumidor ou o legitimado coletivo, se for ação individual ou coletiva, buscam na ação. E a tutela específica é esse direito em específico, é o próprio direito, a própria pretensão que é buscada nessa ação. E apenas se não for possível para o juiz determinar a realização da tutela específica, é que deverá ser realizada a busca por um resultado prático equivalente. E resultado prático equivalente é aquele que é mais próximo possível da tutela específica, sem ser a própria tutela específica. Então eu dou um exemplo. Imagina um plano de saúde que ele é condenado a custear, a realizar um tratamento de um consumidor, de um assegurado que há uma determinada doença. E aí esse plano de saúde ele comprova que ele não tem um médico especialista que seja capaz de tratar o consumidor em relação a essa moléstia para a qual ele foi condenado a tratar. E a situação que o juiz vai ter aqui, a possibilidade, a ferramenta que o juiz vai ter aqui é mandar o hospital custear, portanto, pagar, portanto, um tratamento com um médico especialista particular que cuide dessa moléstia que ele, plano de saúde, deveria cuidar. Você tem um resultado prático equivalente. Não é a própria tutela específica, porque não foi o próprio plano de saúde condenado que custeou, mas o resultado prático ele é equivalente. O atendimento ao direito do consumidor é muito próximo. E entendido então o que é o resultado prático equivalente, qual é a relação dele com a tutela específica, a gente passa para o parágrafo 1º desse artigo 84. Esse parágrafo 1º, ele vai dizer que apenas se o autor da ação pedir ou se não for possível materialmente executar a tutela específica ou o resultado útil equivalente, é que vai ser possível a conversão em perdas e danos. Isso significa, esse parágrafo 1º do artigo 84 está dizendo que não basta para o réu de uma ação judicial de consumo alegar que ele não pode fornecer a tutela específica ou o resultado útil equivalente. Ele tem que comprovar, ele que foi condenado, tem que comprovar a impossibilidade material de realizar essa tutela específica ou resultado prático equivalente.
É muito comum que nessas ações de obrigação de fazer e de não fazer, especialmente, o juiz ele fixe uma multa para o cumprimento da decisão que ele ali determina. A gente vai falar um pouquinho adiante dessa multa. Mas aí o fornecedor, essa pessoa, esse réu que foi condenado nessa ação, ele faz um cálculo, e é um cálculo mesmo de valores, por assim dizer, é um cálculo financeiro, econômico, e ele conclui que, se ele converter essa obrigação em perdas e danos e pagar uma indenização para o consumidor, para aquele autor ou para o autor da ação coletiva, isso vai ser mais barato do que ele fornecer a própria tutela específica que o juiz determinou ou o resultado prático equivalente. E é justamente essa situação que o código está tentando evitar. O parágrafo 1º ele fala, repito, que a conversão em perdas e danos só vai ser possível se o próprio autor pedir ou se não for materialmente possível cumprir a tutela específica ou resultado útil equivalente. Então, é o próprio condenado, o fornecedor condenado, que vai ter que demonstrar que ele não pode cumprir a obrigação imposta pelo juiz para que seja possível a conversão em perdas e danos, ou o autor da ação terá que pedir essa conversão. No parágrafo 5º, a gente pula o parágrafo por uma questão de ficar mais lógico para você entender, mas no parágrafo 5º desse artigo 84, a gente tem a regra de que o juiz, quando ele for determinar essa tutela específica, quando ele for determinar o resultado útil equivalente, ele tem ao seu dispor todas as medidas necessárias para o cumprimento da decisão. Isso significa que o Código de Defesa ele traz uma cláusula geral, uma cláusula que é aberta, para que o juiz, para que o magistrado, ele determine aquilo que for necessário dentro do ordenamento jurídico para o cumprimento da sua decisão judicial. E esse próprio parágrafo 5º, ele traz alguns exemplos disso. Então ele vai falar que é possível para o juiz determinar a busca e apreensão, juiz, pode determinar a remoção de pessoas e coisas, ele pode determinar o desfazimento de uma obra, ele pode impedir uma atividade nociva ou até mesmo contar com a força policial para que ele faça valer a sua decisão, uma obrigação de fazer, não fazer ou de dar. Essa regra está muito ligada com aquela noção do princípio da efetividade, está muito ligada com o princípio da efetividade da jurisdição. O direito que o juiz assegura por sentença, ele tem que ser concretizado, e isso vai trazer um próprio prestígio do judiciário, vai trazer maior segurança jurídica e maior, como eu disse, efetividade dessas decisões. É bastante comum também que quando a gente fala dessa multa, a mais comum delas seja a multa diária, a multa em valor em diária, dentre essas medidas que o juiz pode determinar para forçar o cumprimento de uma decisão. E isso está muito ligado com a Astriinte, que é um instituto muito similar do direito processual civil francês, mas embora a multa diária ela seja mais comum, ela não é única, porque é possível que o juiz determine, como eu disse, qualquer uma dessas outras medidas que o Código prevê, alguma outra que seja necessária, que não esteja prevista expressamente na lei, ou ainda alterar o tempo pelo qual essa multa vai incidir. Então, um exemplo é um contrato de publicidade abusiva. Imagina que o juiz ele proíbe que uma determinada publicidade seja veiculada na televisão e aí o juiz ele vai fixar essa multa por cada minuto pelo qual a publicidade abusiva for veiculada. É muito comum que em contratos de publicidade dessa natureza o valor pago para aquele que realiza a publicidade, para aquele que veicula, melhor dizendo, a publicidade, seja um valor por minuto de exibição. Então aqui o juiz vai fixar a multa por minuto de exibição e sempre voltada a multa ou a medida que for determinada pelo juiz para impedir, para forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, ela sempre vai ter uma natureza coercitiva, uma natureza que busca fazer o obrigado a cumprir a obrigação e não uma natureza condenatória por si só, se a gente for comparar isso com as espécies de provimento que a sentença pode ter no processo civil. O parágrafo 2º desse artigo 84, ele vai dizer que essa multa ela é aplicada independentemente das perdas e danos. E isso reforça aquilo que eu estava dizendo. As perdas e danos elas são a própria condenação que vão nascer, então, como a gente viu, quando não for possível a tutela específica ou o resultado prático equivalente. Já essa multa ela tem uma natureza coercitiva, ela não integra a condenação, não faz parte da condenação. A finalidade dela é apenas forçar o cumprimento dessa obrigação. Isso significa, por exemplo, que ela não vai fazer parte da base de cálculo dos honorários
de sucumbência eventualmente impostos ao fornecedor. Isso significa também, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 84, que essa multa ela pode ser aplicada de ofício pelo juiz, ou seja, independentemente de um pedido do autor. O autor ele tem ao seu dispor todas as medidas necessárias para o cumprimento, para forçar o cumprimento da obrigação que ele estipulou por sua decisão. Isso significa, inclusive, aplicar a multa de ofício. E existe por trás do Código também, como a gente sempre fala e lembra lá do artigo 1º, um interesse social no cumprimento das decisões judiciais relativas às relações de consumo, porque são normas de ordem social e interesse público. E o artigo 83, que a gente já tratou aqui, também reforça essa realidade quando fala que são cabíveis todas as ações para proteger os direitos do consumidor que sejam adequadas e efetivas para essa finalidade. O artigo 537, parágrafo 1º do CPC, ele vai falar que ele, na verdade, reforça e te faz visualizar, talvez com mais clareza, como essa multa fixada pelo juiz, ela tem uma natureza puramente coercitiva. A sua finalidade, o seu objetivo, a sua existência só se justifica se for para forçar o obrigado, o devedor, a cumprir a obrigação que o juiz determinou. Porque esse artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015, ele vai falar que o juiz pode, de ofício ou por provocação da parte interessada, modificar o valor da multa ou excluir o valor da multa se ela se tornar insuficiente, se ela se tornar excessiva, se o devedor comprovar que cumpriu em parte a obrigação ou se o devedor comprovar uma justa causa para sua mora, para o atraso no cumprimento, ou comprovar uma justa causa para o inadimplemento absoluto, para o inadimplemento completo dessa obrigação. Então, fica muito claro, como eu disse, que a multa ela tem uma natureza puramente coercitiva, para forçar o cumprimento, e ela não é uma condenação, um direito em si só. Agora tem uma questão interessante desse parágrafo 1º do 537, porque ele fala que o juiz vai poder excluir ou modificar a multa que seja vincenda. E vincenda é aquela que ainda vai vencer, que venceria no futuro. E isso permitiria uma interpretação, a contrário senso, de que a multa que já venceu, que é relativa ao período pelo qual o fornecedor descumpriu a determinação judicial, a obrigação judicial, essa multa vencida seria definitiva, geraria direito adquirido, o que é um equívoco e não parece ser a posição da doutrina majoritária, porque, como a gente disse, a finalidade da multa, a própria existência da multa só se justifica se for para forçar o devedor ao cumprimento e não gera direito adquirido. Se essa multa ela se tornar desproporcional, ela vai poder ser alterada ou excluída. E até mesmo para que não haja uma questão de enriquecimento sem causa, porque se essa multa ela for aplicada e não existir uma causa jurídica legítima para sua incidência, aquele que levantar essa multa vai estar se enriquecendo de forma ilícita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. E então a gente entendeu o que é a multa, como ela funciona, quando que ela é aplicada, e aí o artigo 537, parágrafo 4º do CPC, ele vai elucidar para a gente, ele vai dizer para a gente o que eu já disse de modo indireto aqui na aula, mas é que o termo inicial da multa, ou seja, essa multa ela começa a contar desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e ela vai correr até que o devedor cumpra a sua obrigação. Então ela conta a partir do descumprimento, ou seja, independentemente de qualquer notificação, independentemente de qualquer outra providência jurisdicional, e ela corre até o dia em que for cumprida essa obrigação. Já o parágrafo 3º desse artigo 537, ele traz uma questão sobre o cumprimento provisório da multa. E como assim provisório? Porque veja, numa ação judicial essa multa ela pode ser fixada por uma decisão interlocutória, que é aquela que o juiz dá durante o processo e antes da sentença, ou até mesmo por uma sentença que ainda não é definitiva, que ainda não transitou em julgado. E o artigo 537, parágrafo 3º, ele estará tratando de uma dessas duas situações, porque vai tratar justamente desse cumprimento provisório da multa. Ele fala, esse parágrafo 3º, que é possível a execução provisória da multa, e essa execução provisória vai fazer com que a multa ela seja depositada pelo devedor numa conta judicial
ligada ao processo, e esse levantamento, ou seja, o recebimento do valor da multa pelo credor dela, é feito só após o trânsito em julgado da sentença que seja favorável para esse credor. Ela é uma execução provisória, então, que na verdade ao fundo não executa no sentido de permitir que aquele que tem direito levante, se aproprie desse valor, mas traz uma segurança para esse credor, porque com o depósito judicial do valor da multa numa conta judicial, se tem a certeza de que aquele valor ali está guardado, reservado e eventualmente vai ser levantado pelo credor dessa multa. Dessa forma, determinando essa regra com o 537, parágrafo 3º, o Código de Processo Civil ele se assemelhou muito mais à Lei de Ação Civil Pública, que no artigo 12, parágrafo 2º, desde sua edição em 1985, diz que a multa que é liminarmente fixada, ela só vai ser exigível após o trânsito em julgado da decisão que a fixar. Então, entendidas essas questões, a gente tem que entender quem que então recebe essa multa, quem vai ter direito de receber essa multa. E aí quando a gente fala sobre o credor da multa, a gente tem que analisar tanto pelo aspecto do processo individual, quanto do aspecto do processo coletivo. É que no processo individual, o credor dessa multa vai ser o próprio titular de um direito que foi descumprido. E ao passo que na ação coletiva, a gente tem que analisar qual que é a natureza do direito que está sendo discutido, com base lá naquele artigo 81 que a gente tratou no começo da aula. Se esse direito ele for difuso ou coletivo em sentido estrito, o destino dessa multa vai ser um fundo de reconstituição dos direitos do consumidor. Se se tratar de um direito individual homogêneo, o destino dessa multa vai ser as próprias vítimas do evento lesivo, do evento danoso. O parágrafo 3º do artigo 84, está passando agora para uma questão de tutela de urgência, vai falar que é possível para o juiz, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, ou de obrigação de dar, a fixação de uma tutela de urgência, desde que seja relevante o fundamento da demanda ou que haja um justificado receio de ineficácia do provimento final. E essa tutela de urgência, o próprio Código esclarece para a gente. Ela pode ser concedida de imediato, ou seja, logo após o pedido que é feito pelo autor da ação, ou após uma audiência de justificação prévia, que é uma audiência do autor, daquele que pede a tutela de urgência com o juiz, na qual o autor dessa ação tem a possibilidade de trazer elementos, de trazer provas pelas quais o juiz possa se convencer quanto à necessidade de concessão dessa tutela de urgência. Embora o código não fale, porque essa redação é uma redação anterior ao Código de Processo Civil de 2015, é claro que vai ser possível também a aplicação de uma tutela de evidência. A tutela de evidência ela é a segunda modalidade de tutela provisória que foi trazida com o Código de Processo Civil de 2015 e é uma modalidade de tutela provisória que não exige urgência para que ela seja concedida. Basta que esteja caracterizada uma das situações de direito, puramente de direito, que não há necessariamente urgência, previstas lá no artigo 311, para que o juiz antecipe uma medida e conceda a tutela de evidência. Também vai ser possível, porque essa é a própria lógica do sistema de proteção do consumidor, até mesmo por conta desse artigo 83, que a gente já leu algumas vezes aqui na aula, que fala que todas as medidas adequadas e eficientes, efetivas para a proteção do direito do consumidor devem ser aplicadas em seu benefício. No artigo 87, a gente tem mais um instrumento que reforça essa preocupação do CDC de permitir que o consumidor ele tenha não apenas direitos, mas também a possibilidade de ter um amplo acesso à justiça, uma ampla possibilidade de defender os seus direitos e interesses judicialmente, de concretizá-los caso isso não seja feito de maneira espontânea ou de maneira amigável. O artigo 87, então, ele vai trazer uma questão sobre a isenção das despesas processuais. Significa que nas ações coletivas não há adiantamento das despesas processuais por parte daquele que deve realizar esse adiantamento. Mas o que são despesas processuais? De acordo com o artigo 84 do CPC, as despesas são as custas processuais, a indenização da viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária da testemunha. Então você percebe que despesa é mais amplo do que custa processual. Custa é uma espécie de despesa processual, de acordo com o artigo 84.
Esse artigo 87 do CDC ele também vai falar que não há condenação da associação que seja autora de uma ação coletiva aos ônus da sucumbência. Esse artigo 87 ele está falando então, se uma associação ingressar com uma ação coletiva e perder essa associação ela não vai pagar as despesas processuais para a parte vencedora e também não vai pagar para a parte vencedora os honorários de sucumbência para o seu advogado. O código fala isso no artigo 87, fala que a associação tem até essa benesse processual, essa vantagem processual ainda mais acentuada, mas fala que se houver má-fé por parte da associação autora, ela sim vai pagar, vai arcar com os ônus da sucumbência, com os honorários sucumbenciais e com as despesas processuais. Essa questão da isenção mais acentuada, mais forte para as associações, também se aplica para os sindicatos, caso eles ingressem com uma ação de defesa do consumidor. Isso porque o sindicato, juridicamente, se a gente for analisar isso de acordo com a classificação das pessoas jurídicas que o Código Civil traz, o sindicato também é uma associação, então a lógica é a mesma, aponta a doutrina. E na litigância de má-fé, o artigo 87, parágrafo único, ele também fala que essa associação que litigou de má-fé, ela vai ser solidariamente responsável com o diretor, ou seja, com a pessoa natural, com a pessoa física que representa, que é diretor dessa associação. Tanto a associação quanto o diretor, eles são solidariamente responsáveis pelo pagamento de honorários advocatícios para a parte contrária, pelo pagamento do décuplo das custas processuais, ou seja, pelo pagamento de até 10 vezes das custas processuais e também pelo pagamento de perdas e danos à parte contrária. O código ele vai penalizar de maneira bem severa essa associação que litigar de má-fé. Uma outra questão que a gente tem que analisar aqui é a questão do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 88 ele vai tratar do direito de regresso e da proibição de denunciação da lide em algumas situações. Vocês lembram lá da aula de responsabilidade pelo defeito do produto, que o comerciante ele tem responsabilidade apenas subsidiária pelo fato do defeito do produto, porque ele vai ser responsável só nas situações que o artigo 13 do Código indicar. E caso haja a ocorrência de uma dessas situações, o comerciante ele vai ser solidariamente responsável com o fabricante, com o produtor e com o construtor, que são, pelo artigo 12, os fornecedores originalmente responsáveis pelo defeito do produto. O artigo 13, no parágrafo único, ele também traz uma outra regra, porque ele garante que aquele fornecedor, dentre todos esses que eu disse, aquele que pagar a indenização para o consumidor, ele vai ter em seu benefício o direito de regresso para cobrar dos demais fornecedores a parte respectiva da obrigação deles. Mas a grande questão aqui é na forma de exercício desse direito de regresso, porque esse artigo 88 ele vai falar que esse direito de regresso ele pode ser exercido por uma ação autônoma ou nos próprios autos nos quais o fornecedor foi condenado, desde que, se for essa segunda opção, o consumidor já tenha sido plenamente indenizado do seu prejuízo e, em relação ao consumidor, já não exista mais o interesse processual que justifique a permanência do consumidor. O artigo 88 ele proíbe justamente a denunciação da lide, e isso faz sentido se a gente comparar com essa segunda situação que eu disse sobre o exercício do direito de regresso. A denunciação da lide ela é uma modalidade de intervenção de terceiro que permite para o fornecedor que é demandado chamar para ação aquela pessoa que garantiria o seu direito, facilitando então o direito de regresso. Essa proibição existe, a proibição de denunciação da lide, porque isso ampliaria o objeto de discussão da causa, o que retardaria a marcha processual e atrasaria a própria concretização dos direitos do consumidor. E, embora o artigo 88 ele fale que é proibido isso nas ações de responsabilidade pelo fato do defeito do produto, a doutrina fala que no que for cabível, essa proibição se estende também com todas essas considerações para as ações de responsabilidade do fato do serviço, que é um tema lá do artigo 14 do CDC. Embora o artigo 88 ele proíba expressamente a denunciação da lide, ele vai permitir o chamamento ao processo da seguradora que é contratada pelo fornecedor que é réu
para assegurar o pagamento da indenização para o consumidor. Então vamos tentar entender isso aqui que não é tão simples, é um pouco mais complexo. Imagina que um fornecedor ele é colocado no polo passivo de uma ação, ele é processado por um consumidor em particular, numa ação individual, ou por um legitimado coletivo. O que o código no artigo 88 está dizendo é que a denunciação da lide de uma outra pessoa que garantiria o direito caso ele seja condenado, que pagaria indenização para o fornecedor caso ele fosse condenado, não é possível. Mas é possível o chamamento ao processo, que também é uma intervenção de terceiro, da seguradora que é contratada pelo fornecedor para pagar a indenização caso ele, fornecedor, seja condenado a pagar para o consumidor que processou ele, fornecedor. É isso que o código está dizendo. A doutrina faz algumas considerações sobre a finalidade do chamamento ao processo, comparando ele com o Código de Processo Civil, mas eu creio que essas observações elas não são relevantes para o objeto da nossa aula. Você precisa gravar que é possível o chamamento ao processo e que esse chamamento ao processo é restrito à seguradora que o fornecedor contrata. E é bom que você entenda também, que você grave também, que o código aqui fala, segundo a doutrina, o código traz aqui uma solidariedade que decorre da lei, que é uma solidariedade entre o fornecedor e a seguradora, o que permite que o autor dessa ação judicial, que trata de uma relação de consumo, ou seja, que permite que o consumidor que é autor da ação, ou que algum desses legitimados coletivos do artigo 88, 82, execute tanto o fornecedor que foi condenado contra a própria seguradora. Uma outra observação relacionada à jurisprudência do STJ é que o STJ ele não vai permitir nem mesmo o chamamento ao processo da seguradora caso esse processo ele esteja numa fase já mais avançada, porque permitir essa intervenção de terceiro num estágio mais avançado da marcha processual significaria retardar, atrasar esse andamento processual, o que também contraria a lógica de proteção do consumidor dentro da ação judicial, e aí não é possível. Uma outra observação também está relacionada aos juizados especiais cíveis, que são lá previstos pela Lei 9.099 de 95. Muitas ações de direito do consumidor são ajuizadas no juizado especial, no JEC. E a questão é que nesse rito do juizado especial, no rito sumaríssimo, não é possível qualquer modalidade de intervenção de terceiro, o que significa que nem mesmo o chamamento ao processo da seguradora vai ser possível. E o chamamento ao processo da seguradora, portanto, fica restrito às ações judiciais de consumo que estejam previstas lá, que sejam de competência da Justiça Comum Ordinária. O artigo 101, inciso 2, ele também prevê que uma questão relacionada ao IRB, um Instituto de Resseguro do Brasil. Esse inciso 2 do artigo 101 do CDC, ele vai proibir o chamamento ao processo do Instituto de Resseguros do Brasil. Isso a gente tem que ter atenção, porque o próprio inciso 2 do artigo 101, ele permite o chamamento ao processo da seguradora, mas ele não permite o chamamento ao processo do Instituto de Resseguro do Brasil. Esse instituto, o IRB, a gente vai chamar assim daqui para frente, ele é uma sociedade de economia mista e é a pessoa jurídica que tem a maior quantidade de resseguros no país. O CDC proíbe então que essa seguradora que é chamada ao processo realize um novo chamamento ao processo e chame o Instituto de Resseguros do Brasil. Uma outra questão que esse inciso 2 também, que parece que é eterno e tem uma série de regras prevê, é a questão de que é possível para o consumidor ajuizar uma ação diretamente contra a seguradora do fornecedor, caso o fornecedor esteja em processo de falência. A doutrina elucida então aqui que caso o consumidor ele entre com uma ação em face do fornecedor e aí o administrador judicial da falência receba essa citação, o administrador judicial vai ter a obrigação de comunicar a existência de um seguro que garante esse fornecedor e aí essa ação ela é redirecionada para essa seguradora nesse caso de processo de falência. E a última regra dessa aula é a regra do artigo 90, que fecha as disposições gerais sobre esse título da defesa do consumidor em juízo dentro do CDC. Esse artigo 90 ele traz expressamente a existência, ele diz expressamente para a gente que existe esse microsistema processual coletivo de direito do consumidor, de defesa do consumidor, que a gente está tratando essa aula inteira.
Porque ele fala que as normas do CPC e da Lei de Ação Civil Pública, elas são aplicáveis de maneira supletiva, de maneira a reforçar as normas que o Código de Defesa do Consumidor traz nesse sentido, nesse tema, naquilo que não for compatível com o próprio CDC. E aí ele inclusive destaca que os instrumentos como instrumentos extrajudiciais, ou seja, que são utilizados fora de uma ação judicial, como o inquérito civil e o TAC, o termo de ajustamento de conduta, eles são de perfeita e possível aplicação também nas relações de consumo. Muito obrigado por assistirem até aqui, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito no seu exame de ordem, seja na questão, seja na fase objetiva ou na fase subjetiva, na fase escrita. Eu tenho certeza também que esse conteúdo, da forma que ele foi exposto, ele vai te ajudar até em vários concursos. Muito obrigado, já deixa um like para ajudar a gente, já segue a gente no Instagram e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, valeu!